pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no nosso terceiro podcast que está antecipando a conferência aqui da Igreja Central, conferência Remanescentes, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Então já coloca aí na sua agenda as datas da conferência, amém? E siga esses podcasts, né? A gente tem falado sobre o tema da conferência, que é Remanescentes, e especificando em algumas áreas, né, dentro desse assunto. Então a gente já falou sobre remanescentes na justiça, educação, segurança pública e hoje sobre o entretenimento, né, um tema também importantíssimo que está no nosso dia a dia, querendo você ou não, né? E para participar desse podcast hoje eu tenho convidadas especiais aqui com a gente, né? A primeira é a pastora Day, a minha esposa, né? Olá. Pastora aqui na Igreja Central, que já tem um chamado forte nessa área, né, Day? E tá adentrando ainda mais, né? Nesse assunto, né? Nessa área. E também temos aqui conosco a Andréa Pinheiro, né? Mais conhecida como Teca, que ela é, deixa eu pegar aqui, ela é empreendedora cultural, bailarina e missionária. Trabalha e atua com produção de espetáculos, audiovisual, projetos sociais. Atuou 10 anos no mercado financeiro na área de marketing e 10 anos com cultura e educação. É formada em engenharia civil, pós em empreendimentos culturais e atualmente também é mentora em empreendedorismo artístico. Né, Teca? Bem-vinda. Obrigada, Isaac. Obrigada, Day. É um privilégio estar aqui podendo trazer esse assunto tão importante nesses dias, né? Ah, que Obrigada. bom. Prazer, né? Que deu certo. A gente ficou estar aqui. muito A agenda feliz. é bem difícil, né? A agenda é difícil, mas, né? Deus mexe na nossa agenda aí pra gente falar aquilo que importa, né? Deus tem chamado pra se falar sobre esse assunto. Então, É verdade. muito obrigada. A gente ficou muito feliz mesmo que deu certo, né? E a gente tem certeza que é um investimento de tempo, porque é importante, né? Esse veículo, né, do podcast aqui é um material que vai ficar ali disponível, né? Para ajudar muita gente. E aproveitando, né, que a gente tá falando aí desse próprio meio da internet, a gente tá num momento da história da humanidade, né? Que a gente tem a tecnologia ao nosso redor e o entretenimento tá totalmente ali ligado na tecnologia. E eu queria já começar falando sobre isso, assim, porque o entretenimento, através da tecnologia, ele, né, tá aqui, né? Tá no nosso celular, a rede social, é até um aplicativo do Netflix, é YouTube, é tanta coisa. O que você tem observado, assim, né, nesse tempo, em relação a administrar o tempo, né, gasto ou investido, né, no entretenimento, pra gente já começar a desenhar aí a questão do cristão remanescente, né, dentro do entretenimento. É interessante que eu lembro, na época que eu trabalhava ainda em instituições financeiras, a gente falava muito, o advento da tecnologia vem para ajudar a gente a ter mais tempo. Verdade. E no final, e assim, o que a tecnologia é, na verdade? A tecnologia é uma ferramenta e cabe a nós sabermos ou não usá-la. E a gente tem se perdido mesmo, enquanto sociedade, família, em como a gente administra essa ferramenta, né? Então, quando a gente vê psicólogos, né, e pesquisadores falando, o ideal é que a gente gastasse tempo em mídias, né? Não estou falando alguém que trabalha com a questão da tecnologia, mas enquanto entretenimento... Consumidores, né? Isso, teria que ser de 1 a 2 horas por dia. E o que acontece? A mídia se fundindo com o marketing, né? E o marketing tem todas algumas estratégias, né? Para trazer você junto. Isso tem trazido com que as pessoas elas vão entrando nos assuntos. Então, você vai só ver uma coisinha no Instagram. Daí, de repente, já vem um anúncio, já vem outra coisa, te puxa para outra. Quando você viu ali, você já ficou 1 hora, sendo que você... Às vezes nem ia mexer ali, mas já veio a notificação, te chamou a atenção e te levou para um outro lugar. E isso tem feito a gente não saber administrar o nosso tempo. A gente tem perdido as prioridades da vida, né? E fora que quando você entra lá no Netflix, o tempo que você perde escolhendo cada... filme que você vai assistir para aquele momento é incrível. Eu vejo assim ali, até assim, se não tomar cuidado, né, os nossos filhos, vamos assistir um filme, vamos. E eles passam um tempo... Fica quase o tempo do filme procurando um filme, né? Procurando um filme. Nossa, é perturbador, porque
é a tecnologia trazendo entretenimento, mas ao invés de você tá realmente se entretendo, né, digamos assim, você tá procurando com o que você vai se entreter. Sim. E aí você perde tempo, né? E a rede social também, né? Aquela questão que você fica ali, às vezes não é nem conteúdo, né, que agrega. Acho que isso também é um ponto importante da gente pensar sobre, né? Porque entretenimento já tá falando sobre distração, né? Já tá falando sobre... Eu não vejo algo como sendo um pecado, né? A gente não pode achar que é pecado o entretenimento. Você distrair um pouco a cabeça, né? Você vai distrair do seu trabalho, né? De, sei lá, muita coisa na cabeça. Então, é necessária uma distração. Porém, será que existe algum equilíbrio de a gente ter esse tempo de distração e talvez como combinar o entretenimento com algo que vai te enriquecer também, né? Que não vai ser só um tempo perdido assim à toa, né? Às vezes tem coisas que edificam, tem coisas que até fazem mal para você e tem aquela coisa neutra, né? O que a gente poderia talvez que não equilibrar. Tá em nenhum lugar, né? Sabe o que acontece? É que, na verdade, como fica a internet, esse lugar virtual, ele tá mais intangível, a gente não se preocupa tanto. Então, a gente, como cristão, fala assim, eu não vou em um determinado lugar, porque aquele lugar tem pessoas e costumes e culturas que estão acontecendo que não tem a ver com aquilo que eu acredito, né? A gente toma esse cuidado, vamos dizer, no mundo real aqui, né? No mundo físico. É verdade. Mas quando a gente vai no virtual, a gente não tem tanta essa preocupação. Como a gente estava falando, é a terra de ninguém, né? Eu brinco... mas eu vejo como uma highway, né? Você tem uma grande estrada movimentada e a gente larga a criança lá. É como se eu falasse assim para o meu filho, olha, atravessa essa estrada sozinho. Né? A gente larga eles ali em um lugar que, se fosse um espaço físico, você nunca deixaria seu filho entrar lá. Olha então, só. Você nunca deixaria o seu filho entrar em certos lugares. Mas a gente não traz essa importância e preocupação para dentro das mídias. Uau. Né? Eu até queria compartilhar com vocês, na época da pandemia, então nós somos missionários, né? Meu marido, nós somos missionários também, e missionários que vão para outros países, né? Outros territórios, e Deus fala muito com a gente a questão de territórios, né? E a gente sabe que existem principados e potestades, né? Sobre territórios, a gente vê ali, né, a luta ali dos anjos, né, então essa coisa do território, e Deus estava falando muito comigo que a gente ia ser enviado, e eu assim, Senhor, legal, né, a gente vai ser enviado no final desse ano, era 2020, não tinha pandemia ainda, isso era janeiro, quando virou março, tudo fechou, e eu falava assim, Deus, mas o Senhor falou que a gente ia ser enviado, e fiquei ali, perguntando para Deus, né, e não estava com entendimento, e aí entrei assim no secreto mesmo, né, com Deus, e aí Deus falou assim, eu tô enviando vocês para um lugar onde existem poucos meus, e aí eu já comecei a pensar, né, tipo, janela 10, né, 10, falei 10:40. Dos países perseguidos, 10:40, né? Os países fechados, onde tem perseguição, né, perseguição, não aceita o cristianismo. Eu já fiquei meio tensa, né? Porque a gente tem 3 filhos e fala assim, janela 10:40 não. E aí Deus me trouxe assim, mídia bem grande. Uau. E falando assim, este é um território, porque é um território. Uau. Né? É um espaço virtual, mas a gente vê crescendo multiverso, metaverso e tudo mais, né? Então, assim, é um lugar mesmo, e existem poucos. E ele falou, existem poucos dos meus atuando lá, né? Como um lugar de missões. Mas as pessoas todas estão lá. Ou praticamente todas, né? Então, você tem as empresas, as pessoas jurídicas estão lá, as pessoas físicas estão lá. E vai chegar um tempo que, por causa do multiverso, talvez existam pessoas que passem mais tempo lá do que no mundo físico. É verdade. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E o cuidado, né? Respondendo aquilo que você trouxe, como é que a gente faz, a gente tem que trazer o mesmo cuidado. Então, o cuidado que eu tenho de não deixar meus filhos acessarem alguns lugares, o cuidado que eu tenho de eu não acessar certos lugares, eu tenho que levar esse mesmo filtro para dentro do mundo virtual, né? E não achar que lá tudo bem. Não,
Lá é mais preocupante ainda. Lá a gente tem que entrar junto, sabe aquela coisa assim, eu não conheço os pais, eu não vou deixar o meu filho dormir lá, né, na casa que eu do não amigo, sei, é. né, não conheço. Então primeiro você vai conhecer o amigo. Então, deixa eu ver o que esse seriado tá falando pro meu filho. Deixa eu sentar aqui para ver o que esse YouTube tá conversando com o meu filho. Deixa eu ver o que este filme vai falar comigo. O que isso vai me agregar mesmo? Verdade. Porque a gente tem as 24 horas que não são, né? Tem que tirar 8 aí pra gente dormir, por favor. Sobra umas 16 aí, pelo menos. Fora as outras coisas, a gente vai ficando com menos tempo. E qual é o horário que a gente vai ter com Deus? É verdade. Né? Também. Então, tudo vai competir. A gente tem que ter esse discernimento. E eu falo muito, a gente tem que ser intencional. Sim. A nossa agenda tem que ser intencional. E eu peço muito para Deus ajudar a estabelecer prioridades. Né? Mas a gente, adulto, tem que se policiar. Porque às vezes você manda um recadinho de WhatsApp, você já fica olhando. Ai, meu Deus, não respondeu. Ai, não respondeu. Mas o que será? Brigou comigo? Não, olha, não tá azulzinho. Ai, mas ele não, né? Meu Deus, Você começa a brigar ali com a ferramenta, né? Às vezes você até fica achando mal da outra pessoa que não te respondeu, né? Então, a gente tem que saber discernir mesmo. E isso que você falou de estar presente naquilo que o seu filho está assistindo, saber o que ele está assistindo é muito importante. Eu me lembro uma vez que eu sentei para assistir Cinderela com a Esther. Ela nunca tinha assistido, né? Até então a gente não tinha assistido Cinderela e eu falei, vou apresentar para ela as princesas que ela ama, vestido, assim, ela é toda mocinha, né? E eu sentei com ela para assistir. E não sei nem se eu comentei com você, acredito que tenha comentado, mas eu sentei para assistir Cinderela, que a gente sempre assiste, é tão comum, e de repente teve uma cena que me chamou muita atenção, que quando a madrasta chega para Cinderela e ela começa também a chamar o gatinho dela, e ela começa a chamar Lúcifer. Naquele momento, eu, assim, talvez eu tenha assistido e não me dei conta, né, alguns anos atrás, mas naquele momento, do lado da Esther, quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu senti o Espírito Santo me dizendo, você vai deixar Lúcifer ser engrandecido na sua casa? Nesse momento, eu desliguei o Davi, né, eu tenho um filho, ele tem 12 anos, ele chegou e ele falou, mãe, o que é isso? Ele já era uma coisa normal, né, pra ele. Como assim? Você tá deixando a Esther assistir algo assim? E eu falei assim, realmente, né, eu falei pra ele, realmente... talvez ele nunca, né, assistiu Cinderela, a gente nunca sentou pra assistir. Talvez não, ele nunca assistiu, então ele também ficou constrangido, né? E eu falei assim, realmente é muito forte, tal, expliquei. Mas olha só a importância da gente sentar com esse olhar, né? Nesse momento, com essas palavras do Espírito Santo dizendo, olha o que você está engrandecendo dentro da sua casa, olha o que você está trazendo para Esther, uma coisa comum, né? Para se tornar comum. E naquele momento eu percebi que existem coisas que a gente... pode apresentar para os nossos filhos, mas existem coisas que não tem necessidade. Até que, assim, quando eles crescerem, eles vão, né, começar a assistir o que eles querem, mas eles estando mais maduros, né? Hoje, o Davi tem 12 anos. Hoje, ele tem uma abertura um pouquinho maior do que antigamente, né? Ele assiste hoje algumas coisas que a gente vai permitindo, né? Mas também sempre olhando, ensinando, instruindo e amém, porque hoje ele consegue já saber o que é bom, o que é ruim, só que a Esther não, a Esther tem apenas 2 anos, então se eu começar a liberar coisas para ela assistir
E ela não vai ter essa noção, ela não vai ter esse equilíbrio, ela não vai ter essa peneira que o Davi tem. Uhum. Então, assim, por isso que é importante de estarmos presentes, de conversarmos, de estar juntos, né, assistindo, porque realmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do entretenimento. Sim. Olha, isso aqui pra mim já tem um grande ensinamento aí pra você que tá em casa. A gente tem que. A primeira coisa que eu tô entendendo aqui que a gente tem que trazer bastante clareza. A gente tem que olhar para o mundo virtual como sendo algo real, né? Isso que a Teca falou, eu vejo que por não conhecer isso, a gente acaba tendo a falha de o quê? Entrar para esse meio desarmados, Sim. né? Os pais, né, adultos, jovens, crianças vão desarmados. Até me lembro já trazendo a questão do entretenimento. Não sei se né, todos viram aquele filme do Detona Ralph, o segundo, né? Wi-Fi Ralph. Uhum. Que é justamente eles dois lá, os dois personagens entrando na internet, né? Eles entram na internet. A internet é aquele mundo gigantesco, onde tem todos os sites, os prédios, né? As empresas. Não acho assim um filme, né? Ruim, assim. A gente sim. já viu, o Davi assiste. Mas eu entendi ali aquela imagem. Imagina você soltar uma criança indefesa num mundo daquele, onde tem adultos, onde tem cheio de gente com más intenções, onde tem vários tipos de conteúdos malignos, e você jogar uma criança indefesa naquele mundo, né? Ou nós mesmos, adultos, jovens, irmos para esse lugar desarmados, sem perceber que, peraí, aqui eu tenho que ter um filtro ligado. Então, acho que essa já é a primeira lição, né, que a gente tem que tirar. Não, quando você vai nesse ambiente, você tem que saber que ali você não vai engolir tudo que chegar diante de você, né? Você tem que estar com um filtro, você tem que estar, peraí, eu vou escolher o que eu vou assistir, né? Até em questão de estar ali, nessa conexão com o Espírito Santo, né? Posso até compartilhar uma experiência pessoal, que Deus também falou comigo, assim, que não era para eu... Isso eu vejo que, né? Eu creio que Deus tem que ir falando, né, com cada um. Mas Deus já me pediu, assim, para eu não dar audiência, não assistir filme onde o vilão é o principal. Sim. E a gente vê uma tendência muito grande nisso, né? Até nos filmes infantis estão fazendo isso. Antes era o filme da Cinderela. Antes era a Bela Adormecida, agora é a Malévola, né? Então, assim, estão invertendo os valores, assim, em todas as áreas. E eu falei, não, eu não vou, né, dar esse tipo de audiência, né? Mas é isso que você trouxe da Malévola, por exemplo. O que eles estão fazendo? Eles estão justificando os vilões. Isso. Por que eles se tornaram vilões? Então, o lado bom do vilão. E aí, fica aquela coisa que não tem mal e bem. Isso. Fica uma linha de que tudo pode. A gente está numa geração que tudo pode. O bom, o mal... Vira né? uma confusão, né? Qualquer coisa, você escolhe o que quer ser, o que quer fazer, né? Então, fica naquele morna, né? Aquela igreja que Deus vomita, né? Exatamente. Então, a gente tem sido uma geração morna. Eu até quero trazer aqui um dado. Sim. Tem um livro que ele chama iGen. I de internet, Gen de generation. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Mas essa a geração agora que está na adolescência é a primeira geração que tem a adolescência toda já dentro da internet. E o que eles têm? Então, tem um estudo, né? Que esse livro é de uma psicóloga, ela chama Jean Twenge, e ela traz alguns dados que nos últimos 5 anos, 60% dos adolescentes tiveram algum tipo de mutilação. Meu Deus. Então, e por coincidência, entre aspas, é a mesma época em que as mídias sociais aumentaram o número de acessos, né? De pessoas desta faixa etária acessando. Então, assim, a internet. É a primeira geração que eles já têm um smartphone na mão durante a adolescência. E aquela coisa, né? Tá na mão, vai na escola, vai isso, aquilo. Quem que tá olhando? O pai tá trabalhando, né? Tá em outro lugar. Então, assim, as mídias sociais, a internet não é um lugar inofensivo, nem pra gente e nem pra eles.
Então, essa preocupação a gente tem que ter. Então, assim, você deixa o seu filho entrar num lugar escuro, num lugar onde tem pessoas que não têm os mesmos valores que você. Você deixa ele entrar lá, sendo que ele pode ser morto, que ele pode ser roubado, Você não vai deixar, mas a gente não tem a consciência. Então, eu acho que começa um período onde os adultos precisam se conscientizar e aí ajudar a direcionar essas crianças, né? E o que fala? Olha só esses dados que fala assim que o número de meninas em depressão triplicou Meu e o de meninos duplicou. Então, assim, tem uma forte ação contra as meninas, É né? mesmo. Tem um movimento forte. E fala o quê? Que essa é uma geração que, como ela sai menos de casa, ela se arrisca menos. Então, porque antes você brincava na rua, vai andar de bicicleta, vai encontrar os amigos ou as amigas, né? Hoje não, você fica em casa. Então, é a geração mais segura, porque ela fica em casa, então tem menos risco de acontecer algum acidente, né? Sim, na rua, né? Desse tipo. Só que ela é mais tolerante no sentido, tá bom, ela tem menos ação, sabe? Então ela é bem, dizem que é a geração mais morna, ela é menos feliz, Mais passiva. ela tá menos preparada para virar um adulto, porque como não tem os desafios do mundo físico, tá só no virtual, você não se compromete tanto. Então, eu posso colocar um nome aqui, uma coisa fake, entrar num relacionamento, eu não tô me comprometendo. É diferente que o menino tá ali na frente da menina e vai falar assim, eu vou falar de namorar com ela e tal. Você tem, né? Agora ali não. A mina, não sei o quê. Você fala qualquer coisa, você fala até qualquer bobagem, né? Então, você não tem filtro. Então, o que eles falam? Que aumentou a sensualização das crianças, elas são expostas agora mais a isso. E cenas de violência. O que a gente viu? Que a Netflix, ela veio num movimento nos últimos anos de pedir conteúdos de terror para as crianças. Meu Deus. Agora a gente tem uma geração que é exposta a suicídio, depressão, ansiedade. Várias crianças que estão tomando medicação para essas coisas. E aí vem a indústria forte do entretenimento trazendo este tipo de conteúdo e a gente muitas vezes deixando. Então entra a bruxa, entram os vilões, entra a violência, sensualidade. Aí a criança fica perdida ali porque você está falando uma coisa, mas você está permitindo outra. Então, assim, o que meu pai está... O que a minha mãe está trazendo aqui, né? E eles têm ficado muito tempo lá. Muito, Tem um dado aqui que diz, né? A pesquisa da agência We Are Social e pela plataforma Hootsuite diz que o Brasil se encontra em 6º lugar no ranking de tempo diário gasto nas redes sociais, com 3 horas e 41 minutos de uso diário, em média, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que Isso aqui pega a população toda, né? Incluindo aqueles que nem têm muito acesso. Então, a gente sabe que é uma quantidade de tempo muito grande. E falando dessa conscientização... eu acho que um ponto importante da gente trazer aqui, né? Se a Day quiser comentar, porque acho que a gente muitas vezes ignora o poder de influência que o entretenimento tem, né? Porque a gente acha que é só uma coisa para distrair, mas só que enquanto você tá ali se distraindo, consumindo um conteúdo, aquilo ali, o seu inconsciente está absorvendo, né? O seu inconsciente está ali o tempo todo se alimentando, né? Educação, existe uma educação acontecendo através de consumir um conteúdo, né? Daí eu acho que Sim. Os pais todos devem... A gente não pode olhar para o entretenimento e achar que não tem um significado, não tem um porquê. Tudo é feito na arte com a intenção de algo, né? Tanto é que a arte, ela chega primeiro. Se a gente for olhar para a história, você vê os artistas, eles entrando em revoluções, fazendo as suas obras de artes, né, revolucionárias, instruindo a sociedade, dizendo, né, os seus pensamentos, tudo através da arte. Então, você vê a arte presente na história, caminhando
acompanhando e entrando na questão do entretenimento, daquilo que a gente vê hoje na televisão, redes sociais e meios de comunicações. Mas algo interessante é que quando a gente observa, né, eu vou falar aqui um pouco da história do Brasil, algo resumido, mas quando a gente observa como o teatro, ele veio para o Brasil, é algo muito interessante de se analisar, porque o teatro, ele surgiu, né, através dos jesuítas com a intenção de instruir os índios a se portarem, né? A comer, catequizar, né? Principalmente. Então, tinha uma intenção de instruir. Olha só o poder do teatro, olha só o poder do cinema, olha só o poder das novelas, porque o teatro puxou tudo isso, né? Tudo isso que a gente vê de cinema, todo entretenimento, tudo isso de comunicação, a gente vê puxando aí do teatro, e olha só o poder que tem o teatro de instruir, de educar, né? De doutrinar. Então, até quando, assim, até tem aulas, né, sobre, de neurolinguísticas, que traz essa questão de como eu vou produzir aquele filme, como eu vou produzir aquele teatro, e o que eu quero que as pessoas fiquem com aquilo no seu inconsciente por anos, né? Tanto é que tem um estudo, eu não posso, né? Não tenho propriedade para falar aqui, porque eu não fui muito a fundo nesse estudo, mas tem um estudo, se pessoas quiserem pesquisar, mas realmente tem uma questão com aquele desenho animado da Frozen. Então, ela tem aquela música Let It Go, Let It Go. Então, assim, para muitas pessoas que estudam a neurolinguística, não deixam seus filhos assistirem Let It Go na infância, ali, na formação, né, de 5 anos, porque é uma música que foi feita para que a criança ela seja livre quando ela atingir uma idade de uns 12 anos, que ela vai cair na consciência e eu sou livre, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ter a liberdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que todo meio de comunicação, todo o entretenimento, ele sempre vai surgir com a intenção de alguma coisa. Eu quero doutrinar alguma coisa, eu quero falar, eu quero instruir alguma coisa. Então, não tem como a gente olhar para esses desenhos, principalmente, né? A gente tá na época aí do Halloween. A gente não tem como olhar para isso e falar bobeira, bobagem. Por quê? Pra gente... Pode ser que seja bobagem. Para mim, não, gente. Mas, né, tem pessoas que acham isso uma bobeira, uma bobagem. Mas as pessoas, os criadores deste conteúdo, para eles, não é bobeira. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estudaram, principalmente eles estudaram para fazer isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Investem tempo mesmo, né, com essa intenção, né? A arte, o entretenimento tem esse poder muito grande de doutrinar, né? E em questão de neurolinguística ou mensagens subliminares, né? Eu sou publicitário. A gente sabe que uma das formas de doutrinar é a repetição, né? De você convencer alguém de alguma coisa. Vai repetindo. Eu tava vendo um tempo atrás um documentário do Brasil Paralelo, né? Que eu acho muito bom, né? Conteúdos ali que você pode se distrair, mas você tá aprendendo muita coisa. E eles falam, né? Tem um estudo que viu que à medida do avanço da televisão, da rede aberta, né, nos anos 50, não lembro exatamente, e especificamente a Rede Globo, à medida que ia chegando em cidades no Brasil, passava um tempo, aumentava o número de divórcio naquele lugar. Através das novelas, essa influência que aquilo dá, uma coisa que não é normal, de tanto que você vai vendo, você vai recebendo aquilo, você vai aceitando como normal, e daqui a pouco você está imitando aquilo que você está vendo na tela, né? Então, acho que já deu para a gente entender a importância de não sermos ingênuos, né? Na hora de consumir um conteúdo de entretenimento, né? De lazer ou de arte, né? Falando até de músicas também, né? E eu queria até puxar um pouco já para a gente falar, porque, né? Quando a gente está vendo entretenimento, a gente está falando
da nossa vida cristã, mas todos nós, ou pelo menos a grande parte, né, uma boa parte de nós podemos exercer. Um papel a gente sempre vai exercer, que é o de consumidores, né? Agora, falando da questão de produzir conteúdo, né? Nós como igreja, como a gente pode se avaliar nessa área? Porque às vezes a gente deixou muito, né, isso de lado. E o que você pode dizer aí, Teca, Dai? Não, então, e isso que vocês trouxeram, né, da neurolinguística e da repetição, é uma coisa que é muito verdadeira. Então, hoje a gente vê muito essa coisa dos coachings, da autoajuda e tudo mais. E o que fala muito para o adulto é a quebra de um sistema de crenças. E um sistema de crenças, ele é formado ou por repetição ou um grande impacto. Então, vamos dizer... eu estava nadando e apareceu um tubarão. Então, agora eu tenho medo de entrar na água, porque eu criei um sistema de crenças que na água ali... Então, grande impacto. É um grande impacto, né? Então, eu vi um acidente, eu tenho medo de dirigir. Então, eu tenho que quebrar um sistema de crenças que acha que sempre que eu for dirigir vai acontecer algo. Sempre que eu entrar no mar, então a pessoa já fica ali e existem tratamentos, né, para isso. Mas existem as crenças que são por repetição. E olha o que é interessante, né? Trazer a arte. Geralmente, a gente se atrapalha quando ela fala assim, o que você faz? São projetos culturais, projetos artísticos, arte e cultura, né? Fica ali aquela palavra que quer dizer meio a mesma coisa. E por quê? Porque a cultura... E o que define um país? É a cultura. Eu lembro que quando eu estava estudando a história da arte... Eles voltam na época das guerras, e o que os países faziam? Eles escondiam as obras de arte para não serem destruídas, porque aquilo era a cultura daquele lugar. Daquele país, né? Então, quando fala assim, algumas tribos, não sei o quê, perderam a cultura, eles deixaram de fazer algumas coisas artísticas, né, artesanais e tudo mais. E quando a gente lembra da história de Daniel, ele se mantém firme, né, até puxando um pouquinho do remanescente, a cultura, ele vai para um outro lugar, né, ele vai para a Babilônia, mas é a cultura que ele traz, são os princípios, né, e os valores cristãos, né? E se mantém firme ali. De um homem de Deus, né? Do povo de Deus. Então, a arte, ela tem essa intencionalidade e o que a gente tem visto? Poucos conteúdos nas mídias, mesmo em espetáculos teatrais, espetáculos de dança, né? Que também são as músicas. Na música a gente vê uma presença pouco maior, né? Dos cristãos, mas o que aconteceu? O movimento da igreja, a época em que separa o que é secular e sagrado, a arte, como ela está muito em um lugar onde existe uma liberdade de criação, onde o artista influencia muito a sociedade, ele também pode ser muito influenciado, porque o artista ele tem uma sensibilidade de enxergar o mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. Então, muitos artistas, eles têm dons de profecia, né? Tanto é que você vê, mesmo não cristãos, hein? Você vê coisas acontecendo lá em filmes lá antigos, com as torres gêmeas sendo atingidas por um avião e caindo, né? Não lembro qual foi o filme, mas é um filme antigo, e isso acontecendo depois. Então, o artista, ele tem uma leitura de mundo. Agora, imagina o artista cristão, que tem esse dom profético, tendo essa leitura de mundo e trazendo coisas que já vão preparar a geração para aquilo que vai vir. Então, o profeta, ele tinha a voz, ele tinha que falar. E nós, como artistas, nós temos que falar. Só que a gente tem tido medo, a gente tem tido medo de entrar nestes lugares, esquecendo que quem capacitou Davi para vencer Golias foi o Espírito Santo de Deus, né? Ele é que estava presente, ele é que batalhou. Então, eu tenho entendido muito esse artista cristão sendo preparado como missionário. E assim, a minha oração é que as igrejas, assim como a Central, se prepare para isso também, porque artistas têm que ser enviados, pessoas de mídias têm que ser enviados para esses lugares. Com preparação, com santificação, porque são lugares aonde
vão aparecer desafios, né? Sim, muito. Desafios são onde eles podem ter que escolher entre os valores e princípios cristãos ou os valores do mundo. Então, não vos conformeis com este Com esse mundo, mundo. né? Então, o artista tem que estar super preparado para isso, porque ele vai passar por tentações que às vezes ele não está preparado, Uhum. né? E pode ser financeira, pode ser sexual, pode ser em termos cognitivos, assim, do intelecto, né? Uhum. Então, assim, para você ser reconhecido no intelecto, Exatamente. você tem que falar outras coisas, Uhum. né? Aquilo que você fala é loucura, mas é loucura mesmo. É verdade. E o quanto que o artista cristão está disposto a ser tido como louco Uhum. para cumprir a missão Sim. de Deus. Então, o que a gente tem visto, tá? A gente que está mais ali próximo da produção. Então, existem movimentos, existem grupos de artistas cristãos que se reúnem, existem torres de oração pelos artistas cristãos. A gente vê esse movimento acontecendo. Tem duas áreas aí que acontecem. É um grupo de artistas cristãos que não estão preparados, porque ficaram muito dentro da igreja, fazendo teatro, mas assim, um teatro não profissionalizado, Uhum. sabe? Sim. Aquela coisa mais da celebração, Uhum. onde não se tinha muito investimento em formação profissional mesmo, né? Sim. Diferente do que eu vejo acontecendo aqui, Uhum. né? Já tem esse caráter de profissionalização, Uhum. para que isso chegue com aquilo que Deus nos deu dons e talentos para a gente usar com perfeição. Com certeza. Então, tem a questão da profissionalização que precisa acontecer com artistas cristãos e outros que têm produzido. A gente fala que é produção em guerrilha, no sentido de ninguém está sendo pago, vamos juntar aqui, vamos fazer, mas como é que isso vai ser aporte? Porque precisa de um aporte financeiro. Então, para Sem você fazer né? um piloto de um seriado, é no mínimo 120 mil, para não falar mais, né? Uhum. Como que esse artista cristão que produziu, quem que vai dar esse aporte? Uhum. Então, se as empresas que têm pessoas cristãs não atentarem para investir nisso e ficarem investindo em outras coisas, e outros seriados, em outros filmes que vão trazer mais retorno financeiro, vocês não vão estar cumprindo o que Deus tem chamado, porque é para abençoar a obra. Então, da mesma maneira que empresários cristãos têm abençoado pessoas para ir para a África, é necessário ter um olhar para que estas empresas também invistam, entendendo que é a formação cultural e cognitiva da próxima geração que está em jogo. Muito forte. Né? Então, hoje os artistas têm passado por essas duas dificuldades, né? Da profissionalização e de aporte financeiro mesmo para fazer o envio, né? A obra. Uau. É comovendo assim, né? Em primeiro olhar, a gente entendeu o entretenimento, né? Todo esse campo como um campo missionário, né? De você enviar missionários. Mas eu posso, talvez, dizer que vai além de ser só um campo missionário, né? Porque você vai estar entrando num ambiente que te dá o poder de doutrinar, né? A sociedade, a próxima geração. Então, é um missionário indo para um campo missionário que vai atingir um outro maior, né? Um outro campo missionário que é maior, que é a sociedade, qualquer um que vai estar consumindo aquilo. Então, isso é muito bom, né? De nós como igreja pensarmos a respeito, alinhar isso, né? Ter um olhar para isso. Ter um olhar, o artista preparado profissionalmente, espiritualmente também, bem capacitado para ele ir lá intencionalmente. Falar, não, eu tô indo como um missionário, né? E como pastores, a gente precisa também ter essa sensibilidade de não separar, né, o entretenimento e a igreja, o secular até mesmo e a igreja. Por quê? No sentido, assim, não vão me entender mal. Mas é que a gente precisa começar a olhar até mesmo para os músicos dentro da casa do Senhor e começar a ver o tempo em que nós estamos.
Será que, lógico, nós vamos ter os nossos cultos e canções que elevem o Senhor, que adorem o Senhor, mas também eu vejo a necessidade de nós estarmos na sociedade com músicas que fale sobre Totalmente. amor, mas, Uhum. mas da forma certa. Sim. Porque hoje as músicas que estão surgindo no secular é muito com um vocabulário sexualizado, Vulgar. um vocabulário vulgar. Então, assim, a gente precisa estar nesse meio, a gente precisa. Mas como vamos fazer esse tipo de música? Deus é o dono de toda a criação. Ele vai inspirar, mas eu acredito que nós, como pastores, precisamos incentivar ainda mais, principalmente as igrejas, não só a música, mas também eu oro, né? E daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre a história de como Deus ele me motivou para esse lugar do teatro. Mas eu oro que as minhas orações têm sido para que o Senhor venha despertar as igrejas e comecem a olhar para os espetáculos, para os teatros. Eu creio que nós vamos chegar, né, a ver, né, a igreja dominando o entretenimento. Já pensou chegar assim no final de semana, a gente poder levar a nossa família para assistir musicais Você fica até na dúvida, eu vou nesse ou naquele, né? Amém. Como na Netflix, que tem vários filmes, você fica, não sei qual escolher, a gente chegar nesse ponto, né? Exatamente. Não só, né, o teatro, musicais, mas também a própria Netflix, né, conteúdos cristãos. Então, eu creio que esse é um tempo de despertamento. E por que eu falei que eu queria contar um pouquinho de como Deus me levou, resumidamente? Porque a Teca, ela faz parte disso. Ela Com falou certeza. aqui que Deus começou a motivar ela na pandemia. Deus começou a falar, né, com ela, né, no meio da pandemia, no meio do caos. E foi logo, assim, o tempo em que nós fomos conectadas, né, através Faz uns 2 anos, né? Exatamente. Através do Gui, né? O seu marido e o Isaac, eles também se conectaram. E, enfim, a gente conheceu e, de repente, gente, né, os encontros não são de repente. Deus, ele tem Não é por acaso. um propósito. E ele tem intencionalidade. Exatamente. E aí ela falou que ela era envolvida com a arte. E eu também amo, né, assim, estar nesse meio. E aí eu lembro, né, que a Teca começou a me motivar e ela me mandava mensagem, precisamos criar conteúdo, e ela me mandava, olha só o que colocaram aqui, olha o desenho que tem aqui, o que a gente vai fazer? Ela ficava me mandando sempre, eu falei, meu Deus do céu, e aí, aquilo foi gerando um incômodo dentro de mim, Teca, muito grande, e eu lembrei, assim, por que eu falo que você faz parte disso? Porque eu lembrei de uma palavra profética, de uma missionária, uma profeta que veio aqui, a Stacey Campbell, e ela deu uma palavra profética a respeito de criatividade sobre a igreja e também sobre a minha vida, a respeito de eu estar saindo um pouco, mesmo que eu saísse daquilo que eu estou acostumada, né, de louvor e cantar, mas que ela me via nessa área de teatros, nessa área do entretenimento. E na época, quando ela trouxe essa palavra, não me fez tanto sentido. Mas eu guardei no meu coração, porque Deus, ele ia revelar. E depois passaram-se alguns anos, entramos na pandemia, a Esther nasceu e várias pessoas começaram a falar, esse é um tempo profético. A Esther está nascendo nesse tempo e tem muito a ver com você, né, sobre coragem e tal, e aí Deus começou a falar no meu coração, aí veio você chegou e começou também a me falar a respeito dessa área de entretenimento, e eu comecei assim a ser tocada, chamada para esse ambiente, e aí o Isaac falou, faz artes cênicas. O marido, ele libera uma unção profética sobre a esposa. Isso é muito verdade, sabe? Eu tenho vivido isso. O Guilherme participou de um musical, né? E aquele dia ele falou, agora eu entendo
Quando ele falou agora, entendo, teve uma liberação espiritual sobre a minha vida. É como se vocês liberassem mesmo a gente espiritualmente para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Uau. Porque tem muitos casais que atuam ministerialmente juntos e o marido não consegue ter este discernimento de deixar a esposa ir para um chamado de Deus. Dela, né? Então, é lindo ver isso acontecer aqui. Glória a E Deus. ele falou isso pra mim, aí eu assim, fiquei, né, apreensiva, pedi confirmações, a gente chorou muito, e hoje, né, eu tô estudando artes cênicas, mas porque Deus me deu uma visão, Deus, ele me deu um aval, primeiro Deus, depois meu marido, e eu senti, assim, que realmente era o tempo. E quando eu converso com você e Deus vai me conectando com pessoas da arte e pessoas cristãs, diretores, eu fico assim, maravilhada, porque, assim, é muita riqueza que nós temos dentro da igreja. Pessoas que Sim, cantam, muito. pessoas que atuam, pessoas profissionais que já são formadas aqui mesmo na nossa igreja. Tem gente Sim. que é formado em tantas coisas nessa parte do Em artes entretenimento, cênicas mesmo, né? em artes cênicas. Então eu vejo que a igreja, ela tem tudo. Eu creio que é um tempo só de se levantar e de dar o primeiro passo. Pela fé, Mas, né? logicamente, né? Assim como o Daniel, ele não se dobrou, né? Ele não fez parte daquele Ambiente, né? daquele que ele tava. ambiente que ele estava. Ele não Nós- se corrompeu, né? Nós também precisamos entrar nesse meio preparados. Então vamos lá, como é que a gente, como cristãos, né? Nós e quem tá ouvindo a gente, o que a gente precisa para estar no entretenimento e sermos remanescentes nesse lugar aí? Quais são as dicas aí que a gente pode Eu deixar? eu quero até trazer uma coisa que não tem tanto a ver, mas quando falou, você vai falar sobre os remanescentes, eu gosto muito de revisitar a palavra, né? Sim, E dali, eu gosto muito de astronomia, gente. Astronomia é análise do céu, das estrelas, não é astrologia, não confunda. verdade. Eu consigo também gosto. ver o poder de Deus, né? Quando você vê aqueles milhares de estrelas e tudo, eu vejo o poder e a graça de Deus, né? Quando você olha a imensidão, você olha o tamanho, né? Sim. De Deus. Então, aquilo fala Sim. muito comigo. E por coincidência, ao entrar, né? Porque acho que pelos nossos hábitos ali, vem, né? Sim. Coisas mais do tema. Então, veio a supernova. Supernovas, vocês sabem o que é, não sei. Mas supernova é a luz de uma estrela depois que ela morre. É a explosão que tem dessa estrela. Uhum. Só que não estava falando só da supernova, estava falando remanescente da supernova. Olha. E eu falei assim, nossa, o que será isso, né? Aham. Aí comecei a ver o que acontece. Uma estrela explode. Quando ela explode, ela fica com a intensidade de brilho mais forte, depois vai perdendo o brilho até que ela some. A remanescente, o que acontece? Você tem essa grande explosão, só que ela não perde o brilho. Ela mantém essa luz. E essa luz, ela fica por anos. E aí, eles começam a falar sobre a luz dessa estrela remanescente. O que acontece? A luz de uma estrela remanescente que não é polarizada, eles falam termos técnicos, gente, aí, fica a dica. Uma luz não polarizada é uma luz que ela fica difusa, ela não sabe para onde ir, ela vai para qualquer lugar e ela some. E é isso que vai acontecer. Agora, a luz que fica com brilho intenso e permanece é por causa da fonte de onde ela vem. Uau. A fonte de onde ela vem. Então, quando você olha essa supernova remanescente, você sabe a luz da onde ela veio, de qual estrela que ela veio, e aqui a luz que ela traz e que fica para sempre conta a história dela. Uau. Uau. Então eu falei assim, gente, olha Deus falando com a gente de uma estrela remanescente, né? Uau. Uhum. Deus é luz, né? Sim. Deus, ela tem que ser... Então, a gente só vai ser remanescente na arte e se manter
né, nós podemos ser como Eliseu, né, os nossos ossos reviverem os outros. Então, assim, Imagina. eu lembrei muito de Eliseu Uhum. quando eu vi isso. Então, que É. legado que a gente quer deixar para a próxima geração? Como que a gente vai deixar essa cultura, esse entretenimento, né? É através da luz. Uhum. Qual é a nossa fonte de luz? Isso vai contar a nossa história. Uhum. E a gente vive num tempo onde as histórias inspiram. Sim. Então, a história da Apple fica para os nossos filhos, de um cara bem-sucedido e tal. Quantos cristãos têm deixado histórias que inspiram, apontando para a luz da onde veio a história dele, né? Então, nós como artistas, a primeira coisa é o quanto que a gente está conectado com essa luz para Sim. sermos luz. Então, o artista que entende que ele tem esse chamado para atuar, porque tem gente que pode ser que fique para edificar a igreja, mas tem alguns que são chamados para ser sal e luz com a sua vocação no mundo. Sim. E estes que vão lá, eles têm que ter os valores e os princípios conectados a essa fonte de luz A que fonte. é Deus, né? Ah, glória a Deus. Então, e o que acontece? Que nenhuma energia, né, tirou da tomada, apagou a luz. Uhum. A gente tem que estar conectado todo o tempo, Sim. né? Só que numa luz que pode faltar energia que vai É continuar, uma fonte inesgotável. mas tem que estar conectado, porque se a gente se afasta e se corrompe, se a gente não se guarda como Daniel, não Sim. tem jeito, somos humanos, somos falhos, somos passíveis. Então, assim, não somos super-heróis, Uhum. né? Somos passíveis de sermos corrompidos pelas coisas se não estamos conectados com a luz de Deus. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, eu entendo que precisa de um despertamento, como Sim. vocês falaram. Gente, precisa de gente produzindo conteúdo. Artistas, se profissionalizem e venham. Se santifiquem, estejam conectados com Deus, com a palavra, né? Uhum. E por isso que é importante os pastores e as igrejas olharem para os artistas não como alguém que... Porque dá dor de cabeça você ter um artista que vai trabalhar não sei aonde e tal. Melhor falar para ele, não faz nada disso. Vai trabalhar no banco, na contabilidade. É, Né? meu Deus. Uhum. Ou é mais fácil... sabe uma coisa, gente? Desculpa, a gente tem o tempo curto, mas eu lembrei de algo que é super Então, importante. Fala aí. Olha, o que tem acontecido, muitos adolescentes cristãos têm aparecido no meu caminho e eu olho e falo assim, você tem jeito de... não, eles falam assim, eu não sei o que eu quero fazer. Eu falo assim, não, todo mundo sabe o que quer fazer. Existe algo que está impedindo de você fazer aquilo que você sabe que quer fazer, e aí você fica perdido. Aí eu viro e falo assim, você quer trabalhar com arte? Eu quero ser escritora. E o outro, eu quero trabalhar com cinema. E o outro, eu quero trabalhar com teatro. Olha Mas só. e aí? Uau. O meu pai não aceita isso. A minha mãe, e são pessoas cristãs. Uhum. São pessoas que estão, às vezes, em altas lideranças cristãs. Olha. Então, é muito sério, porque se você tem um filho que tem esse chamado, o que você tem que fazer é ajudá-lo a caminhar por isso, é ajudá-lo a cumprir a missão que Deus deu para ele, porque essa criança vai ser deprimida, não vai estar cumprindo o que Deus tem para a vida dela, o mundo vai perder algo se ele não for aquilo que Deus determinou para ele ser. E tem acontecido muito disso. Eu fiquei assim, assustada, sabe? Sim. Porque isso aconteceu na minha época. Tem que ser engenheiro, médico ou advogado. Mas os meus pais nem eram cristãos, entende? Aham. Agora, pessoas da igreja que têm discernimento, que entende, é assim, não, meu filho ele pode ser missionário para ir para a África, mas ele não pode ser um ator. Por quê? Porque é difícil. Uhum. É difícil, você vai ter que estar junto, você vai ter que ajudar. Deus deu para você um ministério já em casa. Sim. E você vai ter que gastar tempo com ele, Com certeza. né? Então, é um Preparar o chamado para a missionário, família. né? Ao invés É. de privar para proteger, com medo de Sim. se perder, mas que tal equipar, né? É. Esse jovem, esse Precisa ser adolescente, equipado.
E tá junto mesmo e trazer esse entendimento para ele. Não, então você vai, mas com essa visão, né? Como um missionário, como alguém que vai fazer a diferença, né? Ser luz no meio das trevas, né? E para gerar, né? Eu vejo que a gente falou, assim, bastante de questão de conteúdo cristão, mas é importante tá bem claro, né, para todo mundo, porque, como você falou, eu gostaria realmente a gente poder ali no Netflix ou em qualquer outra plataforma procurar um seriado, né? E não necessariamente um seriado, né? Que às vezes a gente pensa assim, cristão, tem que ser o quê? Uma vida de uma família evangélica indo para a igreja? Não, não é isso, né? Pode ser qualquer assunto aleatório, né? Mas que não esteja ali doutrinando para o mal. Que esteja com os princípios, a gente fala cosmovisão cristã, né? Exatamente. Os princípios e valores cristãos estejam ali. Então, assim, você tem um casal que mesmo passando por tentações, mesmo passando por dificuldades financeiras, vai escolher continuar junto, mesmo com todas as dificuldades. Exatamente. Que é a verdade, né? É o que a gente vive. Não é que a gente virou cristão, a gente tá blindado e agora nada mais, né? Então, tem uma dificuldade financeira. A gente gostaria que fosse assim, né? Não, eu estou pleno, né? Vai cair do céu assim. Isso acontece geralmente com os homens, né? Os homens acabam tendo uma tentação ali pela sexualização, as imagens e tudo mais. Então, assim, não, agora eu sou cristão, eu não vejo nada. Isso daí nem quer dizer nada para mim, né? É uma mentira. A gente tem que saber quais são as nossas dificuldades. Por isso que fala no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Exatamente. Porque ela tá aí, Ela né? tá aí. E até mesmo, se nós estivermos conectados à luz, né? Conectados no fonte, Senhor, né? na Senhor. fonte. Deus é o Deus de toda a criação. Eu acho que o primeiro passo é em se posicionar. A gente precisa se posicionar. E depois Deus, ele vai traçando tudo, ele vai, eu vejo assim, tem muitas coisas, eu acordo muitas vezes com melodias de musicais complexas que eu, assim, não viria de mim, sem nenhum acompanhamento, eu ouço isso. Então eu vejo que não é uma coisa natural, é algo sobrenatural, só Deus é capaz de fazer isso. Então eu acredito que a partir do momento que a gente se posiciona, ele vem, ele é o Deus que vai dar sonhos, a pessoa vai acordar e já vai dar o sonho certo da história certa que vai fazer com que pessoas do meio secular sejam impactadas. Sejam curadas, sejam né? curadas. Não necessariamente... a gente fala, não, eu não quero ir para essa área, porque daí eu vou criar só conteúdos evangélicos. A gente não pode se limitar. Sim. Um dos maiores erros é se limitar. Não, a gente tem que entrar nesse meio e Deus, ele vai capacitar. Ele vai nos dar a história certa, o enredo certo, as cenas certas, para que a gente possa cumprir com o propósito que ele planejou para esse tempo. Gente, a gente não faz nada daquilo que a gente planejou para esse tempo, não. É ele quem planejou, então ele já vem com tudo. A criatividade, né? Ele é o Deus criador, né? Deus Exatamente. criador. Tem que parar de só querer imitar e a gente ser os influenciadores, né? Sim. E com algo tão rico que vem do céu, Que né? vem do Então céu. Eu vejo isso pra música também, né? A música não precisa ser só, né? Questão, tem vários ritmos musicais, né? Graças a Deus é um campo que é um pouco mais já explorado, né? Mas eu creio que tem muito pra crescer, né? Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu colocava músicas instrumentais, mas a gente podia ter músicas instrumentais cristãs para você colocar ali para as crianças dormirem. Eu nem sabia, não sei de onde que veio aquilo. Né? O que essa pessoa, tirando o Bach, que a gente sabe, eu não sei o que ele estava pensando ali quando fez aquilo. Né? Eu não sei o que eu estou colocando, né? E a arte, ela trabalha nesse campo dos principados e das potestades do ar. É como se a palavra falava, se a frequência da música, se o gesto da dança, ele mexe aqui nesse lugar onde existe uma batalha espiritual, onde existem cadeias. O mundo espiritual é mais real, né, que o mundo físico que a gente vê, né? A gente não pode bobear com isso. Queria até aproveitar e puxar que você comentou de Daniel, trazendo para a vida prática, né, de todo cristão, né, mesmo aquele que não está na arte.
A gente vê a necessidade de um equilíbrio, né? Então, a gente falou sobre essa influência, mas até aquele equilíbrio do entretenimento, da mídia, da arte, até que ponto a gente tem que saber administrar, né? Porque Daniel foi alguém que foi remanescente, prevaleceu na sua essência de um homem de Deus na Babilônia, mas a gente vê ali que ele orava 3 vezes ao dia, né? Parava, então, num mundo que a gente vive hoje, a competição, né? Com a nossa atenção, nosso tempo é muito grande. Então, como que a gente, né, cristão, tem que falar, não, peraí, eu tenho que separar esse tempo para realmente parar e ler a Bíblia. Parar Sim. para orar, né? Para ter um tempo de, né, um culto em casa, alguma coisa. Então, né, como que a gente pode também, né, trazer isso para a prática, né, de todo lar cristão, assim, saber o momento, né? Atualmente se fala muito em gestão do tempo, Uhum. né? As pessoas estão sem tempo, as pessoas não sei o quê. Por quê? Porque a mídia, né? Você pega WhatsApp, Instagram, todos esses veículos consomem muito. Então, você está sempre ativo, você está sempre conectado. Quando eu trabalhava em instituições financeiras, a gente trabalhava muito com objetivos e metas. Uhum. Então, assim, para fazer planos de ação. Então, assim, qual que é a sua meta? Que filhos que você quer entregar para o mundo? Uau. Uhum. Que pessoa você quer ser? Que legado você quer deixar? Então, você tem um plano de ação. O que você está fazendo para alcançar isso? Aquele Eu quero objetivo. entregar filhos preparados para serem luz e sal, para trazerem o poder Pra ser do remanescente, evangelho. né? Porque a gente não sabe se na geração deles ou dos filhos deles a gente vai poder estar circulando com uma Bíblia por aí. É verdade. Então, o que Deus tem colocado muito para mim é assim: você tem que preparar filhos fortes. Sempre a gente tem que preparar filhos fortes, né? Mas essa geração vai passar por coisas onde eles vão ser mesmo remanescentes. Uhum. Eles vão ter que se posicionar. Sim. E o que tem as pesquisas mostrado? Que o entretenimento tem feito o quê? Uma supervalorização de alguns gêneros, né? Porque agora tem uma lista grande, né? Uhum. Para uma desvalorização do gênero masculino. Então, alguns super-heróis, alguns ícones ali, eles não são mais homens. Então, o que aconteceu? Vem o feminismo, né, para trazer a mulher. Então, era necessário. A mulher estava em um lugar de inferioridade porque a nossa sociedade é corrompida. O que precisava? Precisava trazer essa força da mulher de novo. Só que essa força da mulher, ela está vindo com a desvalorização do homem. Aonde um homem se posicionar com masculinidade é quase que uma agressão. Um abuso, né? Uma agressão. Então, esta geração é uma geração que eles projetam de homens fracos. Olha. E as mulheres são mulheres fortes, mas masculinizadas. Uhum. Por quê? Porque é física, né? Você tem a água, né? Se você tem um vazamento em casa, é por quê? Porque a água está procurando. Viu um espaço lá, ela vai entrando. Então, se você não tem... Porque Deus fez o homem e a mulher. Fez com habilidades, vocações, fez com objetivos, né? Porque tem propósito ali. Sim. Agora, a partir do momento que você enfraquece esse homem, para que ele não tenha mais força, que ele não tenha mais virilidade, que ele não... E aí, o que a indústria faz? Vamos deixar esses meninos no videogame? Não vamos mais deixar eles ali jogando futebol, se arriscando. Porque as brincadeiras eram essas coisas do menino se arriscar. Porque na vida adulta, ele vai se arriscar, né? Ele vai tentar. Não, vamos deixar ele aqui, adormece, a gente puxa e enche aqui essas meninas de fazer. Elas começam a ficar estressadas, deprimidas, porque elas vão ter jornada tripla quando crescerem, então elas têm que estar preparadas. Esse homem já não sabe mais qual é o espaço dele. E aí, da onde veio isso? Você tem o super-homem que não é mais super-homem, né? Você tem a
a mulher, ela passa a ser sempre a protagonista ali, forte, né? Sim. A E aí- princesa que não quer mais saber do príncipe, princesa que coloca um tênis ao invés de sapato, Exatamente. tirando o... Desconstruindo, né? Vai desconstruir. E É. o que desconstrói no final? É a família. E a É. família é a força de uma Exatamente. sociedade, a família é a força de um lar cristão, Sim. né? Então, é muito importante a gente trabalhar com a cultura. E aí, aquilo que você me perguntou, a gente tem que ser intencional. Se a mídia é intencional, a nossa ação tem que ser intencional. Então, se eu quero criar esses filhos fortes, se eu quero ser um cristão atuante, eu vou dedicar o mesmo tempo para Deus que eu dedico para as mídias, né? Então, é balancear. É como alimentação. A gente balanceia um tanto no café da manhã, um tanto aqui. Tem que ter a fruta, tem que ter isso, aquilo. Então, se eu quero ter um corpo forte, eu vou precisar consumir proteína. Uhum. Se eu só É. consumir carboidrato, eu não tenho musculatura. Então, se eu só consumo entretenimento, é o carboidrato que vem dar aquela coisa, dá aquela energia e pum, some. Uhum. Cadê a proteína de Jesus, né? Cadê É. aquela carne? Eu vou ficar só no leitinho, É. né? Eu preciso dessa carne. Por quê? Porque estamos indo para tempos de batalha, Uhum. Sim. né? Somos guerreiros. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Cada casa vai entender, né? Às vezes, estar em família já vai trazer a presença de Deus. Não Sim. necessariamente eu tô em oração, eu tô em louvor, eu tô com a palavra, que isso é necessário que a gente faça todo dia, né? Sim. Assim como a gente toma água, a gente tem que tomar dessa água. Mas, às vezes, o tempo da família, ouvindo o filho, a escuta, O né? contato, né? o contato Do pai com o filho, filho com o pai, com a do mãe. marido com a mulher, É, ter o tempo deles, isso Uhum. fortalece, né? aquilo que você se dedica cresce. Então, E eu acho que tudo começa com essa pergunta que você falou, né? Que filhos nós queremos, né? É, Daqui e- a uns anos. Que tipo de família? que legado que a gente Que a quer gente, deixar, talvez né? muitos nem passaram, nem pensaram sobre isso. Então, na hora que você pensa nessa pergunta, você fala, não, peraí, é isso que eu quero. Então, o que eu tô trabalhando hoje, eu vou chegar lá ou não? Isso. Porque senão já muda essa prática, né? Já É. tem que mudar. E sempre é tempo, né? É, sempre de começar. é tempo. E algo que é interessante a gente analisar a respeito do equilíbrio que você trouxe aqui é que também a gente vai precisar colocar uma peneira, né? Total. Lógico, nós vamos entrar nesse meio como artistas, mas também, primeiro a gente precisa responder o porquê que eu estou fazendo isso, qual que é o meu objetivo? Porque eu quero estrelar na Globo? Aham. Porque eu quero ser uma atriz? De Hollywood. E aí eu vou me permitir fazer todos os tipos de papéis para que eu chegue naquele lugar? Lógico que não. Então, acho que é aí que está o equilíbrio. Nós temos conceitos, nós temos Princípios e valores, né? valores e que nós não podemos abrir mão. Sim. Uhum. Então, assim, eu tenho um foco. Eu tenho um caminho para trilhar. Por quê? Porque eu preciso cumprir com o propósito de Deus. Eu entendi, eu disse sim, né, no chamado do Senhor, e eu tenho um lugar para chegar ali. Mas eu não posso deixar que coisas venham me tirar do caminho. Sim. Porque uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é que muitas vezes Satanás ele vai querer vir entreter a gente nesse meio. Uhum. Ah, não, mas é melhor ir para esse caminho. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho uma palavra, eu tenho um foco, eu tenho um ponto de chegada. Eu parti daqui, foi por conta disso, e isso tem a ver com ser remanescente nesse lugar. Uhum. Ai, vão vir vários convites, porque esse meio, olha, é um meio que tem muitas oportunidades, Sim. muitas portas abertas. Quando é dentro da casa do Senhor, quase que nada, né? Aham. Né? É Verdade. difícil, mas É o quando a caminho gente estreito, né? Exatamente, é o caminho estreito. Mas quando a gente vai para esse lugar, para esses lugares, são várias portas abertas. E aí que tá o equilíbrio. Para onde eu vou? Isso faz parte? Colabora com aquilo que Deus colocou no meu coração? Colabora com o reino de Deus? Se não, descarta.
vai de encontro com os meus princípios, não estou, né, fingindo esses princípios, então ok, sigo em frente. Mas se for, não. E a gente tem que ter isso muito bem alinhado, enraizado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Liga o filtro. É importante ligar o filtro. Não Então, só do Instagram, né? Não só do Instagram, de tudo. Eu quero até já caminhar aí pro final, dá vontade de falar, né? Muito mais. Mas a gente precisa encerrar aqui. E eu quero deixar essas perguntas, né? Primeiro, em relação até essa porta, né? As portas abertas que a Day falou. Onde estão os empresários e os investidores, né? Que vão investir nesse campo missionário, que é muito grande. E também perguntar, onde estão os artistas missionários, né? Que não vão se rebelar, que não vão ter uma atitude, né, rebelde diante de um momento de talvez a igreja não entende, mas está pronta a dialogar, está pronta a se preparar, né, espiritualmente falando, profissionalmente falando, para ir para esse lugar. Então é importante a gente ter essas perguntas, buscar essas respostas e para todas as famílias, né? Que tipo de família você quer daqui a alguns anos? Que tipo de filhos, né, você quer? Gostei demais disso, acho que todos nós devemos partir daí e pensar, se o meu filho consumir isso, ele vai chegar... Porque a Bíblia diz, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, né? E ainda quando estiver velho, não se desviará. Então, será que aquele seriado, aquele desenho, aquela música, aquilo que ele está consumindo, está ensinando o que você quer que ele seja daqui a alguns anos? Então, creio que tudo isso vai nos ajudar a ser remanescentes, né? Cristãos que vão se E por que empresários, preservar. né? Porque, assim, até a Teca pode falar rapidinho, assim, porque, assim, esse meio, até existe uma verba pública, né? Sim. Mas é muito difícil, principalmente tratando de conservadores, pessoas religiosas. Então, há uma dificuldade de liberarem certos projetos. Então, por isso que muitas coisas, a gente entende que a gente vai começar a ter que, assim, para a gente começar a fazer, precisa ser privado, né? Sim. Então, por isso que é importante. Investimento, né? Talvez você possa dizer até um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu vou até ir para outro país, só como um exemplo. A gente tem o The Chosen, não sei se todos conhecem, né? Quem não conhece, corre lá, porque é muito bom. E o que aconteceu com esse diretor, né? Então, ele vem de Hollywood, onde Hollywood fecha as portas, porque não é, né? Como aqui, não é o conteúdo. Então, e ele começa uma campanha, né? Ele não, mas existem o Angels, The Angels, que é quem está por trás do The Chosen, que aí Angels, são os empresários, né? A mesma coisa que você tem nas startups, os anjos que vão injetar dinheiro nas startups para que elas cresçam. Investidores entraram para o entretenimento, investidores cristãos. Uau. E o lema que eles falam é: quem que vai escolher o conteúdo dos seus filhos? É Hollywood? Quem vai escolher o que você assiste? É Hollywood? Ou é você? Então, eles criaram uma plataforma de crowdfunding. Essa plataforma, por quê? Porque também lá tiveram dificuldades de empresários cristãos, né? Tinham estes empresários que fomentavam, mas para tudo que se quer produzir, você precisa de muito mais dinheiro, ainda mais se falando do entretenimento, no caso de mídias, quando eu estou falando de filmes, seriados, né? Esse tipo por conta da tecnologia que se usa, são investimentos muito caros, né? A gente fala aí de um longa de 3 milhões, né? E você fica um ano inteiro com uma equipe que tem que receber, né? Então, somos cristãos, mas também pagamos contas em casa, temos que receber, né? Também nos alimentamos de pão. Também nos alimentamos. Vamos fazer jejum algumas vezes, mas nos alimentamos. Então, o que eles entenderam? Então, tem duas chamadas. Então, nós temos que usar a sabedoria, conhecimento que Deus nos deu, a criatividade de achar estes espaços. Então, pessoas que atuam nessa área da criatividade, atuam na área das startups e são cristãos, ajudarem também cristãos a acharem estes caminhos. Então, no caso do The Chosen, eles conseguiram mobilizar e fazer, acho que duas temporadas, somente com dinheiro dado por pessoa física.
É. E eles estão com um projeto, até para você que quiser assistir, tem um projeto aí de um desenho que não perde para Frozen, conteúdos 3D, da né? Disney em 3D da história de Davi. E eles estão vindo nesse princípio, eles estão levantando verbas, por isso que eles lançaram esse curta, para que as pessoas possam vir e ajudar para que desenvolva esse desenho. Sim. Então, é um desenho lindo, assim, eu vi o curta, assim, eu já me apaixonei, assim. Então, a gente precisa se atentar, né, os empresários, para que... Aqueles que Deus levantou Exatamente. para atuar financeiramente, né? Exatamente. E até só uma coisa, enquanto a gente dorme como cristãos, né, neste assunto, Uhum. a Discovery está produzindo, eu não sei se chama The Devil, acho que é a Garota Infernal que chama. É uma roteirista, ela é satanista e quer se ver representada enquanto satanista. A mãe dela mexe com essas forças ocultas. Então, a menina protagonista, ela é satanista, o olho dela, de repente, fica todo preto, ela tem superpoderes Meu Deus. e atua nas forças ocultas. Olha isso. Esse desenho tá indo para Discovery. Já tá pronto. É desenho. Discovery Channel. Kids. Que não é o Kids, Não. é alguma coisa, gente. eles têm Depois vários eu segmentos, passo aqui né? para vocês. A gente coloca aqui na Mas descrição. assim, se você deixa livre, a criança vai, emenda um outro, vai assistir aquilo. É a mesma coisa, você está trazendo Lúcifer, você está trazendo o ocultismo para sua casa, Uhum. né? Então, a gente vê isso impactando, sim, crianças. Uhum. E olha que interessante e ruim. A maioria das meninas que têm se cortado, primeiro, elas perderam a identidade porque elas não sabem mais quem são, porque agora você pode ser qualquer coisa, né? Uhum. Mas a maioria delas tem chamado para as artes. Olha. Meu Deus. Porque são crianças que já têm uma sensibilidade. Como elas têm uma sensibilidade, aquilo afeta Mais, em né? outro lugar. Então, elas passam a ver coisas, né? Então, tem desenhos que o quê? Enquanto as crianças dormem, os pais cortam a cabeça porque eles não... as crianças não obedeceram. É um rei, uma rainha que tem 2 Sim, já ouvi filhos, falar. você sabe? Aham. Então, assim, crianças não dormiam à noite por medo Que os dos pais, porque sabiam Aham. que tinham feito uma coisa errada. Olha isso. Então, assim, o que a gente está trazendo dentro de casa? Que família que a gente quer construir? E tem muita gente que diz, mas não tem nada a ver, né? Não se engane. Porque a até- gente mesmo já teve experiência de possessão demoníaca em crianças através de desenhos, de conteúdos assim. Olha Porque só. a força das trevas está trabalhando, né? Mas a gente não está mais dormindo, né? Em nome de Isso. Jesus, como Tomar igreja. cuidado, né? Até que a gente tá na época aí do Halloween. Sim. Acabou de passar, na verdade, né? O Halloween. Olha. Pois é. Mas assim, fica a dica, nesse tempo, né? Tem muitas Mas escolas tem muito... que falam, vamos fazer uma festinha, leva seu filho com fantasia, olha que bonitinho, de fada e tudo mais. Mas se você for, uma dica, tenta buscar a história de todas as coisas. A origem. A origem. Você vai chegar numa conclusão e você vai escolher, porque tudo me é lícito. A gente não vai, assim, chegar e falar assim, é proibido fazer isso. Não, tudo me é lícito. Depende do que você quer pro seu Mas filho. nem tudo me convém. Então, a gente precisa ter esse olhar. Vai lá pro histórico, vai estudar um pouco sobre o Halloween, como que surgiu o Halloween, e depois você vai tirar suas próprias conclusões e decidir se você quer continuar festejando essa festa, né, esse movimento ou não. Gente, isso aí. Vamos ligar o alerta, ligar o filtro, né, e ficar atento. Bom, mas já queria agradecer, né? Eu quero Mulher agradecer. fala, né? Jesus, ó. Foi mais fácil com os 2 anteriores aqui. Fiquei com 2 mulheres cheias de conteúdo, né? Graças a Deus, glória a Deus, foi chamado de vocês. Não tem como duvidar, né? Do chamado, né? Do propósito de Deus na vida de vocês. Que vocês possam ir muito longe, né? Amém. Que a igreja, né, entenda isso e estejamos juntos nisso, despertando mais pessoas, né?
Mas queria realmente agradecer e já fazer o convite para um próximo, né? Ah, Que a gente precisa fazer bacana. mais, falar mais Não. sobre isso. Mas quero lembrar você que acompanhou a gente até aqui, né, que esse final de semana agora já é a conferência da igreja, né, dia 11, 12 e 13 de novembro, aqui na Igreja Central, conferência Remanescentes. Então, fiquem atentos, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas e fiquem antenados nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Então, muito obrigado, Dai, obrigado, Teca. A gente que agradece, eu que agradeço a Teca por estar aqui. Foi um tempo muito importante, esclareceu também muitas coisas. É sempre bom ter você aqui e conversar sobre o entretenimento. Obrigada, gente. Obrigada por trazerem esse assunto, porque é o legado da nossa geração para a próxima. Então, a gente trazer a consciência disso e ter espaços que falem sobre isso é resposta de oração. Então, obrigada. Amém, glória a Deus. Obrigado mais uma vez e até a próxima.